Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Iniciando mês novo, assunto novo. Meu boa noite para a galera da EJA Etapa 4. Boa noite, brasileira. Boa noite para vocês que já estão conectados conosco pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Estava falando mês novo, assunto novo, não era? Qual que é o assunto, professor? Este é bem palpável, professor. Está presente no nosso cotidiano. Já deu para dar uma espiada lá? Matemática financeira. Sempre que a gente fala de matemática financeira, o que já vem na nossa cabeça de início? Professor, vem logo na cabeça a porcentagem. Vem logo na cabeça alguma coisa que aumentou, alguma coisa que diminuiu, a título percentual. Principalmente esse mês agora, finalzinho desse mês, que tem o tal do Black Friday, né? O pessoal disse que vai guardar o dinheiro para comprar, acho que é na última semana, mais ou menos. Eu gosto de fazer uma pesquisa de preço antes. Tipo hoje, essa semana, mais ou menos. Eu dou uma olhada na internet, dou uma olhada, ver quanto é que está o preço das mercadorias, para ver se no dia da Black Friday lá, ele realmente vai me ofertar uma porcentagem real. Você sabe calcular a porcentagem de um número? Pois é. Vou te apresentar 4 formas diferentes para esse cálculo. 4. Cabe a você escolher qual método que você acha mais fácil. Cálculo percentual para situações que envolvem aumento, desconto, lucro, prejuízo. Podemos até conversar um pouquinho sobre juros. Pessoal, quando fala de juros, só lembrei, eita, professor, trazei uma conta ali, vou pagar juros. Os juros nada mais é do que um cálculo percentual. Vamos lá, acho que o pessoal ficou curioso? Vem cá comigo, tá aí na telinha, já deu para vocês darem uma espiada, conteúdo matemática financeira, professor. Para hoje, a gente vai estar conversando principalmente, que é a nossa primeira aula de matemática financeira, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre as porcentagens e aplicações, ou seja, o cálculo percentual em si, como que se dá o cálculo percentual, e a gente vai fazer isso em situações, problemas que envolvem aumento, desconto, lucro ou prejuízo. Como é que a gente aprende a trabalhar com porcentagem? Resolvendo situações, problemas. O que é porcentagem para você? Além do símbolo, que eu tenho certeza que quando você já saiu, ou no teu próprio dia a dia, você já viu ou já precisou trabalhar com a porcentagem, mesmo que seja com a utilização do teu smartphone, da tua calculadora. Quando eu saio na rua, principalmente hoje em dia que está tudo caro, professor, pensa nas coisas caras, a gente procura logo as promoções. E quando a gente fala de promoção, professor, a gente procura logo na placa, na vitrine, professor, no supermercado, o que teve desconto, o que está em oferta, não é isso? E a matemática financeira não é só desconto também. A gente teve agora recentemente as nossas eleições, não é isso, professor? E a gente via constantemente nas redes sociais, nos meios de comunicação, professor, que as informações sobre a intenção de voto chegavam na forma percentual. E até mesmo após a finalização das eleições, a gente vê que lá o Tribunal Superior Eleitoral, ele coloca lá para cada candidato quantos por cento de voto ele teve ao todo e quantos por cento de voto ele teve por região, cada um desses candidatos. Você sabe fazer a conta dessas porcentagens? Vamos ver aqui. A gente vai começar fazendo as definições, queridos. As principais definições. O que eu tenho por porcentagem? O que é porcentagem? Gente, de hoje em diante, toda vez que a pessoa perguntar o que é porcentagem, sabe o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem de parte, de pedaço. Então, toda porcentagem é uma parte, toda porcentagem é um pedaço de algo maior. No momento em que você começa a entender a porcentagem como um pedaço de algo maior, você vai verificando que existem outros caminhos para o seu cálculo, outros caminhos para o seu entendimento. Bem na linguagem matemática, ele diz para mim que a porcentagem é uma fração, e está justamente aqui a parte que eu queria que vocês fixassem. É uma fração ou parte de um valor ou quantidade que se determina pela quantidade correspondente a cada 100. Traduza, professor.
A porcentagem é uma fração de denominador 100. A porcentagem é aquela fração que considera uma parte de um todo de 100. Então, porcentagens que fazem parte do nosso dia a dia ou fizeram parte do nosso dia a dia. Somente 35% da população falta ser vacinada. Eram justamente situações que estavam presentes no nosso dia a dia. A gasolina vai ter uma redução de 18%. Foi diminuindo, diz que parece que já está aumentando de novo. Vixe, professor. A inflação, esse negócio é que é perigoso, ó. A inflação de 2022 não deve ser superior a 15%. Estou preocupado com a de 2023. Porque se a inflação aumentar e o salário não, cara, a gente não vai conseguir comprar mais nada, praticamente. O salário ele tem que estar atrelado à inflação sempre. Toda hora chega nos meios de comunicação aí para vocês, está tendo essa mudança de governo. O pessoal fala lá muito da questão do aumento real, não é? Que o aumento real tem que ser acima da inflação. Estou na torcida para que dê certo. Para que dê certo esse aumento aí e a população brasileira volte a ter um poder aquisitivo que dê para comprar as coisas direitinho. Estou nessa torcida aqui. Então, quem rege isso é a inflação. A gente vai conversar um pouquinho sobre inflação com vocês. Como é que se chega na inflação? Como é que se calcula uma inflação? Professor, diz uma coisa para mim. Então, até agora, o que é para a gente estar entendendo? É para a gente entender que a porcentagem, sendo uma fração de denominador 100, toda e qualquer porcentagem pode ser representada de duas formas. 3, na realidade. Eu posso ter a sua representação fracionária, eu posso ter a sua representação decimal e eu posso ter a sua representação percentual, que é essa porcentagem que você tem com aquele símbolozinho, que é aquela retinha na diagonal com aquelas duas bolinhas, não é isso? Então, ele coloca aqui para mim, professor, olha, se eu perguntasse como é que eu faço para escrever 15% na forma de fração. Professor, 15% na forma de fração é 15 sobre 100. O bacana da representação fracionária, gente, é que não tem erro. Até na hora que você lê, você vai lembrar quem é o teu denominador, porque o cara fala para você 15%. Cento, te lembra que número? Professor, cento vem de 100. Então, se é 15%, eu coloco 15 sobre 100. Se eu coloco para você, professor, 60%, 60% na forma de fração é 60 sobre 100. 147%, professor, é 147 sobre 100. Então, se a pessoa pedir para você representar uma porcentagem na forma de fração, gente, bem tranquilo. Como é que eu escrevo 85%? É 85 sobre 100. Como é que eu escrevo 7%? É 7 sobre 100. Espera aí, professor. É só pegar a porcentagem e botar sempre embaixo 100? Isso mesmo. Você entendeu? Isso mesmo. Opa, grande Gabriel. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Meus queridos, minhas queridas, preste atenção. Se eu pedisse para você, eu quero que você represente 25% na forma de fração. Gente, não tem erro. Não é 25%? É 25 sobre 100. Essa aqui é a representação fracionária dessa porcentagem que eu acabei de colocar para vocês. Agora, o que eu ainda não comentei é que como nós podemos representar qualquer porcentagem na forma de fração, eu também posso estar simplificando essa fração. Professor, o 25 sobre 100 dá para simplificar por 25, professor. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Já aconteceu de você estar trabalhando com alguma questão e na questão ele apresenta alguns de seus dados
na forma de fração e a pergunta logo em seguida é: calcula a porcentagem disso, calcula a porcentagem daquilo? Pronto. Agora você vai entender. Se eu tenho por definição que toda porcentagem é uma fração, eu posso representar essa porcentagem na forma fracionária ou na sua forma decimal. Para transformar da forma percentual para fracionária é muito simples. É só colocar ela na forma de uma fração de denominador 100. Agora, como é que funciona o processo inverso? Como é que eu escrevo 75% na forma de fração? Professor, 75% seria 75 sobre 100. É fácil. Agora, como é que eu faço o processo inverso? Tipo, se eu te dou a fração 3/4 aqui. Estou te dando essa fração, 3/4. Professor, essa fração é uma porcentagem? É sim, senhor, é sim, senhora. Essa fração é uma porcentagem. Peraí, professor, mas essa fração aí corresponde a quantos por cento? Como que nós fazemos para que uma fração vire ou seja escrita na forma de uma porcentagem, que tem aquele símbolozinho que é a barrinha com as duas bolinhas lá, professor? Gente, anota aí, ó, o que é que eu estou falando? Sempre, 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 sempre. Para que uma fração vire porcentagem, ou seja escrita na forma de porcentagem, é só multiplicá-la. É só multiplicar ela por 100. Toda vez, professor, qualquer fração que você queira representá-la na sua forma percentual, sempre é só multiplicá-la por 100. Posso estar simplificando aqui ou não, ó. 3 vezes 100 vai dar 300 dividido pelo 4 embaixo, ou seja, aquele 3/4, professor, corresponde a 75%. Easy, né? Professor, então, peraí, eu acho que eu entendi. Se o senhor tem a porcentagem 12%, se eu quer transformar ela na forma de fração, é só botar 12 sobre 100. Se eu tenho 63%, é só botar 63 sobre 100. Professor, e se ele te dá uma fração? Tipo, se eu te dou a fração 28 sobre 100, eu quero saber quanto é que isso aqui vale porcentagem, professor. É só multiplicar por 100. Professor, o senhor pode só simplificar, ó. 100 com 100 dá 28%. Quanto que é 1/5, professor, na forma percentual? Quanto que eu faço? Como que eu faço para transformar esse 1/5 na forma de uma porcentagem? Professor, é só o senhor multiplicar por 100. Vai ficar 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 dá exatamente 20%. Então, até aqui, vamos fazer um feedback rápido. O que é porcentagem para você? Como que eu represento uma porcentagem? Qual que é a ideia que tem que vir na minha cabeça sempre que eu precisar trabalhar ou exercitar porcentagem? Toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Toda porcentagem pode ser escrita na forma fracionária ou na sua forma decimal. Como que eu faço para que uma fração seja escrita na forma percentual? É só pegar a fração, multiplicar por 100. Tudo bem até aí? Dúvidas? Pergunta para a gente. Brasileira? Não? Então, vamos lá. Prof, o que me interessa nesse conteúdo, sabe o que é? É saber calcular a porcentagem de um número. Para nós entendermos o cálculo percentual, nós temos que reconhecer que algumas porcentagens não há a necessidade do cálculo para sua obtenção. Quais porcentagens seriam? A primeira porcentagem que eu não preciso fazer conta alguma é o 100%. Quanto que é 100% de alguma coisa? Gente, o 100%, se você for escrever na forma fracionária, é 100 sobre 100, professor. 100 sobre 100, porque o 100% representa o total de partes. Então, professor, e isso
vale 1 inteiro, que é 100 sobre 100, dá 1 inteiro, dá o próprio valor. Então, vamos dizer que você tem, professor, R$ 1.200, é o dinheiro todo que você tem. Se você tem R$ 1.200 e é o dinheiro todo que você tem, este corresponde a exatamente 100% do que você tem. Olha alguns exemplos ali, ó. Se uma turma ou se uma classe tem 30 alunos, é o total de alunos? É o total de alunos, professor? É. Então, esses 30 alunos correspondem a 100% dessa classe. Se eu tenho na carteira R$80, professor, é o dinheiro todo que eu tenho na carteira. Então, esses R$80, eles representam o todo, o meu 100%. Então, o que é o 100%? É o valor original, é o valor total, é o valor inicial que está sendo analisado. É aquele valor que não aumentou e nem diminuiu. É o valor que ele te deu inicialmente, originalmente. Então, professor, 100% não precisa calcular? Não. 100% é o valor total que está sendo analisado. De boa? Então, essa é a primeira porcentagem que eu não preciso calcular. Existem outras, vamos colocar dessa forma. Eu posso até precisar operacionalizar, mas são as operações básicas. Eu posso precisar simplesmente dividir. Eu posso precisar simplesmente realizar uma multiplicação. Tipo, eu posso te perguntar quanto que é 50% de alguma coisa. Como que eu faço, professor, para calcular 50% de uma mercadoria? Lá no Black Friday, toda hora chega para a gente 50% de desconto. O pessoal diz que tem essas histórias aí, ó. Será que tem esse tanto de desconto mesmo? Vou procurar ver se eu acho alguma mercadoria com 50% de desconto. Se ela existir, compre. Mas tem que ver se essa porcentagem ela é uma porcentagem real. Então, quando lemos um anúncio como esse que está ao lado, sabemos que as mercadorias estão sendo vendidas pela metade do preço. Por quê, professor? Porque se 100% que eu acabei de visualizar com vocês é o total, 50% é a metade do 100%. Logo, é a metade do total. Se você escrever esse 50% na forma de fração, você vai ter 50 sobre 100. Se você simplificar esse 50 e esse 100 por 50, que fração irredutível você vai obter? Professor, nós vamos obter aquele 1/2 ali, ó. Nós vamos obter aquele 1/2. E aquele 1/2 que vocês estão visualizando representa que parte do todo? Professor, representa a metade. Então, esse 50% é outra porcentagem que eu não necessito de um cálculo específico. Professor, cálculo específico que eu falo, eu não necessito de um processo elaborado. Professor, para nós acharmos 50% de qualquer coisa, é só pegar o valor e dividir por 2, que a gente consegue até raciocinar de cabeça, porque dividir por 2, professor, dividir por 2 é nós acharmos a metade, né, professor? Então, se ele pergunta para mim, eu quero que você calcule 50% de 30, professor, é 15. Por quê? Porque é a metade. Eu quero 50% de 46, é 23. Por quê? Porque é a metade, 46 dividido por 2. Então, eu não vou precisar do processo tradicional. Alguns de vocês, eu acho que já fizeram cálculo percentual e eu acredito que a maior parte fez, mas fez por regra de 3. Tô certo? Gente, regra de 3 é o processo mais utilizado, é o mais comum, é o mais usual. Mas vocês sabiam que a regra de 3 nem sempre é o processo ideal para se trabalhar com porcentagem? Quando eu digo ideal, existem outros processos que são mais fáceis, têm menos conta e dão bem menos trabalho. Mas de tanto a gente fazer regra de 3, a gente acaba achando que é o único método e que ele é o mais fácil. Já tentei até convencer alguns alunos a calcular 50%, a calcular esse cara aqui, ó. Esse aqui
eu ainda tenho alunos que só querem fazer 25% por regra de 3. E, professor, não é não? A gente tem outros processos. Como assim? Vocês acabaram de entender que 100% é o valor original que eu tenho, então não vou precisar calcular. 50% é a metade do 100%. Sabe como é que a gente encontra isso, Gabriel? Quando a gente for falar de 25%, eu quero que você lembre que é a metade da metade. Como assim a metade da metade? Quando eu falo a metade de alguma coisa, eu estou encontrando 50%. Quando a gente fala metade de alguma coisa, a gente está encontrando 50%. Se você encontrou esse 50% e deste você tira a metade, você estaria encontrando 25%, porque pela lógica, isso, 25% é a metade dos 50%. Então, se eu sei achar o 50%, eu sei achar o 25%. Ali ele coloca para mim 25% de 12 é quanto? Professor, eu tiro a metade de 12, que é 6, e a metade de novo de 6 agora, que é 3. Ah, então 25% de 12 é 3, porque o senhor fez a metade da metade. Ou eu posso ser também direto. Para mim achar 25% de qualquer coisa, é só multiplicar, desculpa, é só dividir o valor por 4. Multiplicar não, é só dividir por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. Eu particularmente, eu prefiro pensar desse jeito, metade da metade. Eu acho mais fácil, porque se eu perguntasse para você, eu quero 25% de 200. Eu quero 25% de 200, professor. Como é que eu calculo 25% de 200? Professor, metade dá metade. Então, se o senhor pegar a metade de 200, dá 100. E a metade, de novo, agora, só que do 100 vai dar exatamente 50. Então, 25% de 200 vale 50. Ou seja, o 25% é sempre a quarta parte do total, a quarta parte do todo. Então, eu tenho aí já, professor, 3 porcentagens que eu não necessito de um processo especial para sua obtenção. 100%, professor, é o todo, é o valor que eu tiver originalmente. Não tem conta. 50%, o senhor acha a metade. 25%, metade da metade. Professor, e para calcular... Professor, e para calcular 10%? O que é que vocês acham? Prof, 10%? Sei não, professor. Tem alguma regrinha prática? Tem. Na realidade, tem uma regra super, mega, hiper prática, que é a regrinha dos pulinhos, que a gente vai apresentar para vocês. Mas é a primeira aula, a gente está indo bem devagarzinho. Professor, para você achar 10%, igual como a gente fez, 50%, o senhor disse que divide por 2. 25%, o senhor divide por 4. 10%, professor, é só pegar o valor e dividir por 10. 10% é só pegar o valor e dividir por 10. Vocês entenderam? Prof, então, espera aí. Se eu pedisse para o senhor achar 10% de 150, eu pegava 150, dividido por 10, dava 15. 15 é 10% de 150? É sim, gente. Então, sempre que eu quiser, isso aqui é um dos métodos. Você lembra que eu falei que eu vou apresentar 4 métodos para o cálculo das porcentagens, não é isso? Aqui é um dos. Professor, então, toda vez que eu precisar calcular 10%, eu não preciso de regra de 3? Não, pega o valor e divide por 10. O resultado que você encontrar já será o 10%. Professor, mas por que é só dividir por 10, professor? Porque se você representar o 10% na sua forma fracionária e simplificar a fração, olha a fração que você vai obter. 1/10, professor. 1/10 de qualquer coisa é só dividir essa coisa por 10. De boa? Quantas porcentagens nós já começamos a conversar com vocês aqui? Conta aí comigo. Falamos do 100%, falamos do 50%,
do 25% e do 10%. Vê se você vai lembrando aí. 100% é o valor total, não tem que fazer conta nenhuma. O valor que ele te deu, originalmente, é o 100%. Como é que faz para achar 50%? Pega o valor original, que é o 100%, e divide por 2. Como é que eu faço para achar o 25%? Pega o valor original e divide por 4. Ou faz do jeito que eu orientei. Faz a metade, depois faz a metade de novo, que você vai estar encontrando o 25%. Professor, e o 10%? Divide por 10. Está faltando só uma porcentagemzinha específica para a gente estar conversando com vocês, que é o 1%. Como é que eu faço para calcular 1%, professor? Gente, é bem parecido com o 10%. O 10% não é só dividir por 10? Pronto, 1% é só você dividir por 100. Por quê, professor? Porque esse 1% na forma de fração, ele representa 1/100º do total. Representa a fração 1/100avos. 100º, 100avos não, na realidade, dando 1/100º, é assim que se lê mesmo. Até 99 é que a gente lê 99avos. E aí, professor? Então, se eu quiser saber 1% de 900, eu pegava 900 dividido por 100, dá 9. Se eu quiser saber 1% de 45, eu pegava 45 dividido por 100, dá 0,45. Se eu quisesse saber 1% de 186, eu pego o 186 e divido por 100. Vai dar R$ 1,86, se fosse grana ali. Se eu quiser 1% de 7, professor, pego o 7 dividido por 100, vai dar 0,07. Uma coisa que eu sempre comento com os alunos é que se você pensar que esses valores são dinheiro, eu não sei o que é que acontece, mas parece que não erra as contas, não. Se eu disser que eu tenho ali, professor, 7 laranjas, eu quero 1% de 7 laranjas, aí a pessoa vai ficar, sei não, professor. Se eu perguntar 1% de R$ 7,07, parece que é no automático já. Tá, professor, então, e aí? O que que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar calculando algumas porcentagens para verificar se você entendeu essa apresentação inicial, as definições iniciais de porcentagem, e eu vou te apresentar o processo matemático mais utilizado, pelo menos o primeiro processo matemático que você vai visualizar no teu livro, que é o processo fracionário. Observa. Eu quero que você calcule 2% de 700 laranjas, 40% de 48 metros, 15% de 200 quilos, 5% de 80 telhas, 42% de 200, vou dizer que é R$200, ou é laranja, acho que é laranja, esqueci foi de escrever. Quer ver como eu acertei? 200 laranjas e 22,5% de 60. Espera aí, professor, está meio complicado aí. Como é que eu posso estar fazendo o cálculo percentual? Vamos lá. Eu posso fazer pelo processo fracionário, eu posso fazer, gente, pela regra de 3, eu posso fazer pela regra prática, professor. E algumas porcentagens específicas eu já tenho como calcular pela lógica. Essas que eu acabei de conversar com vocês. Então, analisando de uma por uma. Como é que eu faço para calcular 2% de 700 laranjas? Nós começamos a nossa aula dizendo que toda porcentagem pode ser escrita na forma de fração, não é verdade? Então, o primeiro processo, que é o que eu quero que vocês aprendam, é aquele que diz que para nós calcularmos a porcentagem de qualquer coisa, é só você pegar a porcentagem e escrever ela na forma de fração. Tipo, essa porcentagem aqui é 2%. Então, eu escrevo 2 sobre 100. Tudo bem até aí? Primeira coisa, é o primeiro processo, é uma das formas. Aí você vai escolher qual que é o processo que você acha mais fácil. Eu escrevo 2 sobre 100. Aí tem esse dia aqui, professor. 2% de alguma coisa, esse dia quer dizer que é para multiplicar. Então, vai ficar 2 sobre 100 vezes, que a gente representa por este pontinho,
o valor que eu quero calcular, que são as 700 laranjas. Não é o total lá. Aquelas 700 laranjas representam o nosso 100%. Professor, eu posso simplificar ou não. Eu aconselho que sempre que você tiver números com zeros, você corte os 2 zeros do número com os 2 zeros do 100. Por quê? Porque aí sobrou pouca coisa para você multiplicar. Sobrou o 2 e o 7. 2 vezes 7, ó, vai dar 14 laranjas. Eu acho que esse aqui não era laranja, não. Laranja eu já tinha botado lá, mas vamos ver. Vamos ver se eu não esqueci aqui. Quais eram lá as grandezas. Vocês entenderam o primeiro caso? Espera aí, professor, vamos lá. Se nós formos calcular qualquer porcentagem de qualquer número, eu só devo pegar a porcentagem, escrever na forma de fração e multiplicar pelo número. É só isso? É só isso, gente. Isso, você percebeu, né, Gabriel? Eu nem tinha. Eu botei laranja lá, mas em cima já tinha. Então, acho que deve ser outra grandeza. Vamos já descobrir. Que eu acho que na atividade individual ela vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Letra B. Eu quero calcular agora 40%, professor. Como é que a gente faz? Professor, escreve a porcentagem na forma de fração. Toda vez é assim, toda vez é assim. Então, 40% na forma de fração é 40 sobre 100. Professor, só é botar sobre 100 toda vez? É, gente. O de, aqui, professor, quer dizer vezes o 48. Como é que eu vou resolver essa conta? Eu vou pegar o 40, eu vou multiplicar com o 48, e o resultado, professor, eu vou dividir por 100. Quanto é que dá 40 vezes 48? Se bem que eu podia cortar aquele zero do 40 com o zero do 100. Mas vou fazer do jeito que está aí, sem simplificar essa daqui. Eu vou fazer primeiro 40 vezes 48. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 0, 2, 9, 1. Professor, se o senhor multiplicar aqui, vai dar 1.920. E o 100 continua lá embaixo. Quer dizer que nós vamos pegar 1.920 e dividir por 100. Dividir por 100, isso vai deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, professor. 2 vai ficar 19,20 metros, professor. Bateu, Gabriel? Certinho. Perfeito. Vocês entenderam? Aqui, se você estiver sentindo dificuldade na conta, nada que o treino não resolva. O que eu quero que vocês entendam é só o processo. Ou seja, como que eu calculo a porcentagem de um número? Isso é que eu estou perguntando se vocês entenderam. Escreve, vou para a letra C. Pega a porcentagem. Isso que eu quero saber se vocês entenderam. Escreve na forma de fração. 15%. Na forma de fração é 15%, professor, 15%. Eu boto vezes, ó, o 200. Como tem zeros, ó, eu corto logo os zeros do 200 com os zeros do 100. Sobrou o que para a gente multiplicar? Sobrou 15, sobrou 2, não é isso? 15 vezes 2 dá exatamente 30 quilogramas, ou seja, 15% de 200 quilogramas corresponde a 30 quilogramas. Não tem erro, gente. Vou para a letra D. Ah, professor, a letra D é 5% de 80 telhas. Como é que faz? Do mesmo jeito? Do mesmo jeito, gente. Eu pego a porcentagem, eu escrevo na forma de fração. É 5 sobre 100 vezes, que é o de, o valor de 80. Professor, você vai fazer 5 vezes 80 e o resultado divide com o 100 que está embaixo. Ou você pode começar a tentar a simplificação. Eu posso cortar aquele 0 do 80 com um dos zeros do 100? Pode.
Aí vai sobrar quem para multiplicar? Eu te aconselho sempre que der para simplificar, que você simplifique. Torne isso um hábito, algo que seria obrigatório no processo resolutivo. Então, aqui eu tenho, professor, 5 vezes 8 vai dar 40 sobre 10 que sobrou lá, ó. Posso cortar o 0 do 40 com o 0 do 10, ou 40 dividido por 10, que dava a mesma coisa, vai dar exatamente 4 telhas, professor. 4 telhas. Mesma coisinha. Vocês entenderam? Certeza. Letra E, professor. Letra E. Ah, era 200 mesmo. Não botei unidade não, Gabriel. Pensei que eu tivesse colocado a grandeza em si. 42% de 200. Cara, processo fracionário perfeito aqui. Eu pego essa porcentagem e escrevo ela na forma de fração, que é 42 sobre 100. E o de quer dizer que eu vou multiplicar com o número 200. Eu vou cortar, professor, esses dois zeros aqui com esses dois zeros. Sobrou quanto para a gente multiplicar? 42 vezes 2. 42 vezes 2 dá exatamente 84. Pode ser 84 laranjas, 84 carros, 84 canetas. Podia ser qualquer grandeza, dependendo da situação, problema. Certinho? Estava faltando só um. Está faltando a letra F, não é isso? Essa da letra F? Qual era da letra F? 22,5% de 60. A pessoa pode dizer, professor, pode ser, Gabriel. Pode ser. 50% menos 5%, pode ser. Mas esse aí lá naquele outro processo, o raciocínio. Porque aí nesse caso, 50% é a metade, 5% ele teria que calcular, porque a galera ainda não visualizou o dispositivo prático. Então, peraí, professor. E quando a porcentagem, professor, ela é com vírgula, é diferente? Não. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de fração? Do mesmo jeito, eu pego a porcentagem, que é 22,5 sobre 100, gente. De vezes os 60. Prof, peraí, devagar. Dá para cortar zeros aqui? Dá sim, gente. Corta esse zero com esse zero aqui, ó. Então, vai ficar 22,5 vezes 6. Professor, 22,5 mais 22,5 dá 45, né? 45, 90. Professor, isso aqui vai dar 135. Eu acho que é isso mesmo. 22,5. Deu quanto, Gabriel? Ó, é 22,5 vezes 60. 22,5 vezes 6. Se eu só ver aqui que eu fiz de cabeça, 6 vezes 5 dá 30. Sobe 3. 6 vezes 2 dá 12. Com aquele 3 dá 15. Coloco 5, sobe 1. 6 vezes 2 dá 12. Eu acho que acertei. 6 vezes 2 dá 12. Com 1 dá 13. Tinha uma casa decimal aqui, né? Então, vou voltar uma casa, 135. Tem só esse 10 aqui embaixo, ó. Ficou 135 sobre 10, que é a mesma coisa que 135. E isso, Gabriel, dividido por 10. Só aumentar um pouquinho o tamanho desse 10. Aí, você que está acompanhando a aula, você pode dizer, professor, eu fiz todas por regra de 3 e todas deram certo também. Eu acho mais fácil fazer por regra de 3. Eu quero fazer por regra de 3. Tranquilo, gente. Eu não quero que você mude o processo que você já se sente seguro. Eu não quero que você faça isso. Eu estou apresentando outros caminhos. Vai que você gosta. Vai que, dependendo da situação, problema é mais rápido, dá menos trabalho. Eu, particularmente, gosto desse processo para o cálculo da porcentagem
principalmente quando o valor que queremos calcular termina em 2 zeros. Quando o valor que eu quero calcular ele termina em 2 zeros, gente, é perfeito o processo fracionário. Por quê? Porque você já vai cortar os zeros. Tipo, se eu te dou um valor grande aqui, professor, eu te dou um valor de R$900. E eu quero que você calcule 30% desse valor. Professor, se eu fosse calcular 30%, deixa eu anotar o 30% na frente. Se eu pedisse para você calcular 30% de 900, eu preferia o processo fracionário, porque seria 30% de, que é o vezes 900. Eu acho melhor do que a regra de 3. Vê se tu concorda comigo. Eu acho mais fácil do que a regra de 3. Porque a regra de 3 eu vou ter que montar, ia ter que botar o valor total, tá para 100%, o valor que eu quero tá para X, aí ia fazer produto dos meus pelos extremos. Cara, aqui é só, ó, cortei, multiplica quem sobrou. Quem foi que sobrou aqui? Professor, sobrou 30 e sobrou 9. 30 vezes 9 é a única conta que você vai ter que fazer. 30 vezes 9, professor, dá exatamente 270. Ou seja, eu acabei de calcular 30% de 900. Simples assim. Vocês entenderam? Então, o primeiro processo que eu estou apresentando, fora aquele lá, professor, calcular 100%, é o todo. Não calcula, né, professor? É o valor que eu tenho total. 50% é a metade. 50% é a metade, professor. 25%, metade da metade. 10%, posso só dividir por 10. 1%, divide o valor por 100. Qualquer outra porcentagem, nós podemos utilizar o processo fracionário. Professor, então, peraí, toda vez eu vou utilizar o processo fracionário? Não. Mas eu posso utilizar se eu quiser? Pode. A mesma coisa vale para a regra de 3. Agora, o que eu quero de você? Que você olhe qual é o valor que ele está apresentando para você. Aí você vai escolher, cara, para esse número aqui, eu vou fazer pelo processo fracionário. Para esse outro tipo de situação, problema, eu já acho melhor a regra de 3. Eu quero que você saiba verificar qual o processo é o mais adequado, é o ideal para cada uma das situações, problemas. Pode ser? Eu vou já apresentar outros processos e a gente já vai para situações problemas, onde você vai escolher o processo. Vou apresentar mais um processo hoje e dependendo de como a questão chegue lá para você, as informações, você vai dizer, aqui eu vou fazer por esse método, aqui eu vou fazer por outro. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, 2 minutinhos, a gente volta já com mais cálculo percentual, porcentagem em suas aplicações. Até já.